queridos alunos do meu Brasil Varonil! Meu nome é Mariana Mello, sou professora de Ciências da Rede Municipal de Guapimirim e estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro bloco de atividades, mais precisamente o bloco do 7º ano, com vários temas interessantes. E o primeiro que nós iremos falar é a camada de ozônio. Antes de falarmos da camada de ozônio, é importante entendermos um pouco mais sobre essa camada de ar que envolve o nosso planeta Terra, chamado atmosfera. Ela é composta por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A primeira camada, troposfera, é onde se encontram os seres vivos. É onde você consegue respirar o gás oxigênio, pois é nessa camada em que se concentra a maior quantidade de massa atmosférica, aproximadamente 80%. A troposfera, ela alcança uma altitude aproximada de 17 quilômetros. É nela onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, até porque é aqui que se concentra a maior quantidade de vapor de água. E também é nessa camada da troposfera onde ocorre o tráfego de voos de carga e de passageiros. Agora nós vamos falar sobre a segunda camada da atmosfera, a estratosfera. É nessa camada, conforme a altitude vai aumentando, a temperatura também vai se elevando. Nessa camada nós temos a maior concentração do gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês são uma molécula de ozônio, formado por 3 oxigênios, ok? É claro que uma camada de ozônio não é feita de uma molécula, e sim de muitas moléculas de ozônio. E isso é importante porque a camada de ozônio filtra os raios UVB que vêm da irradiação solar sobre o nosso planeta. E os raios UVB são nocivos à saúde dos seres vivos. É aí que nós entramos num fenômeno conhecido como buraco na camada de ozônio, que na verdade não é buraco, mas sim uma rarefação na camada, decorrente de diversas substâncias químicas que escaparam na atmosfera e aí provocaram essa rarefação. Uma delas são os clorofluorcarbonetos, ou conhecido também como CF6. Esses gases, quando subiram, acabaram desfazendo essa conexão entre essas moléculas de ozônio, formando essa rarefação ali. Isso é um problema, porque permite assim que esses raios UVB não sejam filtrados e assim atinjam os seres vivos, trazendo várias doenças como câncer, cataratas, alergias, baixa o sistema imune e até mesmo altera e dificulta as plantas a ter a sua capacidade normal de efetuar a fotossíntese. É importante lembrar que o gás ozônio ele é benéfico quando ele está na posição de filtragem dos raios UVB lá na estratosfera. Mas o gás ozônio ele é nocivo para a nossa saúde. De sorte, nós estamos na camada da troposfera. Agora nós vamos falar sobre a terceira camada, a camada da mesosfera. A camada da mesosfera, ela é o contrário da estratosfera. Quanto maior a altitude dela, menor é a temperatura. Ela pode chegar, por exemplo, a 90 graus negativos. Muito frio, não é verdade? A quarta camada, termosfera, nessa camada se concentra grande quantidade de íons, que são o quê? São partículas carregadas de eletricidade. Inclusive, entre termosfera e mesosfera tem a região chamada de ionosfera,
por conta dessas partículas. E é o que possibilita as ondas de rádio. Nessa camada da termosfera é onde orbitam os ônibus espaciais e os satélites. É nessa camada também onde ocorrem aqueles fenômenos luminosos durante a noite, conhecidos como aurora polar. Elas podem ocorrer tanto na região norte do hemisfério norte ou no hemisfério sul. Só que tem uma diferença no nome, tá? Quando é a aurora boreal, ela está acontecendo no hemisfério norte. E quando ela é a aurora austral, ela ocorre no hemisfério sul, tá? Então tem essa diferençazinha aí. E chegamos, enfim, à última camada da atmosfera, a exosfera. Ela se inicia a partir de 600 quilômetros da superfície terrestre e não tem limite superior. Ela é composta também pelos gases hidrogênio e hélio. Sabe aquele gás que a gente aspira e deixa que a gente com aquela vozinha fininha, né? Então, esse gás é bem leve e se concentra nessa última camada. É nessa camada também aonde as partículas começam a se desprender da gravidade. Entramos no segundo tema, fenômenos da natureza. Mas o que vem a ser fenômenos da natureza? São acontecimentos não artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção humana. Mas, atualmente, essa ocorrência tem aumentado muito e de forma bastante significativa. Estudos revelam que isso está acontecendo devido ao aquecimento global e o efeito estufa. Você se lembra do que é efeito estufa? Eu vou te falar agora. Efeito estufa é quando os raios solares irradiam-se sobre o planeta Terra, eles refletem para fora do planeta. O dióxido de carbono, os gases carbono na atmosfera, permitem com que parte desse calor seja mantido no planeta, fazendo com que esse planeta se mantenha aquecido, possibilitando a existência aí dos seres vivos. O problema é a intensificação desse efeito estufa, que está sendo provocado pela forma desenfreada do ser humano de liberar esses gases na atmosfera, através de queimadas, através de liberação de fumaças pelas fábricas, através do uso de combustíveis fósseis, né, nos seus veículos. Isso faz com que esses gases aumentem em concentração na atmosfera, provocando e assim aumentando o efeito estufa e levando ao aquecimento global, que é um aquecimento exagerado do planeta Terra. Bom, os desastres são classificados em tempestades, terremotos e maremotos, né? Terremotos quando é na terra, maremoto quando é no mar, furacões, ciclones e tufão. Um exemplo nós vimos aí que aconteceu na região sul do nosso país, que foi um ciclone. A seca, que é muito decorrente em regiões do Nordeste do nosso país, por exemplo. Erupções vulcânicas e inundações ou enchentes, que também podem ser intensificados pela ação humana aí, quando não sabem jogar o lixo corretamente fora, né? Não conseguem aí tomar esse cuidado para que no momento de chuva, muita chuva, não venham acontecer essas enchentes, entupimento, né, de bueiros, ou até mesmo quando as pessoas passam a habitar em lugares que não deveriam habitar, como por exemplo em algumas regiões de morro. Elas tiram a mata daquela região para poder fazer suas casas e com isso a água ela entra no solo e não tem por onde escoar, ela vai escoar ali por dentro, prejudicando e assim fazendo com que ocorra deslizamentos de terra e aí prejudicando diversas famílias, como vocês já devem ter visto em vários momentos na reportagem da televisão. Então isso é uma coisa a se pensar, não é verdade? A plantação nessas regiões são importantes porque as raízes,
elas conseguem segurar a terra e não permitir que ocorram essas avalanches de terra por meio da absorção excessiva da água no solo. Agora o tema terceiro, impactos ambientais. Os impactos ambientais, eles podem ocorrer pela ação humana ou pelos fenômenos naturais que nós acabamos de descrever. É claro que a intensificação desses impactos ambientais é proveniente muito da ação do homem na natureza. Qualquer interferência que o ser humano fizer no ambiente, ele pode causar um impacto ambiental, seja positivo ou negativo. Mas em sua maioria o impacto ambiental é negativo, pelas atividades petrolíferas, agricultura, pastagem para criação de gado, mineração e etc. Muitas são as ações e os impactos que o ser humano comete no meio ambiente. Esses impactos negativos estão diretamente relacionados ao aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, como nós já falamos anteriormente, uso irresponsável dos recursos naturais, consumo exagerado de bens materiais e constante produção de lixo. Olha só que triste. Por aí nós já podemos perceber que não é somente a ação de grandes empresas que provocam impactos ambientais, mas até mesmo a ação dos indivíduos. E dentre os principais impactos ambientais que nós podemos citar é a diminuição dos mananciais, alteração dos recursos aí, provocando extinção de espécies, né? Mudança dos habitats dos animais, a destruição da camada de ozônio que nós acabamos de falar, o agravamento da intensificação do efeito estufa, erosões no solo, inundações, poluições, chuva ácida. Olha só quantas coisas que o ser humano pode provocar, não é verdade? E o pior, que isso tudo pode provocar doenças para nós seres humanos, para os demais seres vivos, pode acarretar na qualidade de vida da gente. Existe até um vídeo, né, da WWF Brasil que fala sobre isso, sobre até como tema fala uma hora volta para você, porque todas as nossas ações têm consequências e uma hora isso pode voltar contra nós, pode voltar, né, como se fosse a natureza prestando contas aí com a gente sobre as nossas ações. Mas também vale a gente lembrar que não são só impactos negativos que nós fazemos. Nós temos também impactos positivos. Quando nós conscientizamos as pessoas, quando nós promovemos ações de preservação do meio ambiente, quando fazemos a nossa parte, ajudando a aproveitar melhor os recursos naturais sem desperdício, e assim vai. Então, o bloco de vocês deixa algumas dicas de como vocês podem diminuir esses impactos que nós fazemos, né? Não vocês somente, a gente, não todo. Economizando água, evitando o consumo exagerado de energia, separando os lixos orgânicos e recicláveis, na verdade, diminuir o uso de automóveis, indo aí de bicicleta para ir na padaria, andando, né? Fazer um exercício físico, né, gente? Consumir apenas o necessário, evitar essas compras compulsivas, né? Se for possível, reutilizar as coisas, que nós temos essa capacidade de poder reciclar e de reutilizar as coisas. Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Não jogar lixos na rua, né, gente? Ah, não é minha rua, não é onde eu moro, então eu vou jogar. Não, nada disso. Faça a sua parte. Não jogue objetos fora, nem roupa que não usa mais. Você pode estar doando para alguém. E com atitudes simples como essa, a gente consegue diminuir os efeitos dos impactos que o ser humano provoca no meio ambiente. Então, pense nisso. E eu espero poder ter ajudado vocês com as explicações aqui sobre o bloco de vocês. E nunca se esqueçam que vocês são campeões. Um grande beijo. Tchau!